Olá, eu sou o Nelson Fichter Filho e na primeira temporada nosso convidado especial é o economista e PhD em finanças, Samidana. Sami, seja bem-vindo ao Papo de Última Milha. É um prazer estar aqui com você, Nelson, para falar de um assunto que é muito relevante e fazer essa temporada aí junto da Fiverr. Legal, vamos lá. Bacana tu abordar essa parte profissional, porque esse, de novo, é o métier da Fiverr. E a gente, quando foi fazer pesquisa lá na Europa, na Ásia, a gente percebeu justamente isso. Havia uma transformação ali, havia uma, 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 uma movimentação muito grande de mercadorias, muitos veículos de serviço, que os veículos, vamos dizer assim, tradicionais, não conseguiam chegar nem perto da performance desses novos veículos. Então, a eletricidade, o que a gente percebeu é que ela permitiu que fossem pensados, fossem construídos veículos de todos os tamanhos. Ela, ao mesmo tempo, ela democratizou, vamos falar assim, a produção do automóvel. A gente tem aí, hoje, cerca de 12, 13, no máximo 15 grupos econômicos que mandam na indústria automotiva mundial, né, naquele formato antigo. Mas hoje você tem na China, por exemplo, mais de três centenas, aí, mais de 300 fabricantes de veículos de boa qualidade e que são usados nos mais diversos lugares da Terra, fabricando desde patinetes, ciclomotores, motocicletas, triciclos, caminhões, carros com propulsão elétrica. E isso está fazendo com que um novo ramo da logística se estabeleça e se consolide. Porque, em tese, né, Sami, a logística talvez seja, junto com 3 ou 4 segmentos da economia, os nossos drives de progresso da humanidade para esse século, né? Tudo precisa ser colocado de maneira segura e rápida em qualquer canto. Então, essa conexão de um ponto para o outro que faz, às vezes, um projeto, uma ideia ser vencedora em detrimento da outra. E o veículo elétrico, ele permitiu isso, né? Quando a gente vê o que aconteceu na pandemia, como tu citou há pouco, onde a gente ficou blindado em casa e a gente percebeu que era possível pedir as coisas em domicílio, pedir as coisas nas nossas empresas, a gente percebeu que, opa, tem uma outra maneira de eu consumir as coisas, de eu ter minhas necessidades atendidas. Algumas empresas foram muito rápidas e cresceram muito forte, né, de maneira muito forte, em cima dessa novo comportamento do consumidor. Então, hoje, a gente tem um consumidor que tem na palma da mão dele um shopping center, onde ele compra de uma agulha, da ração para o gato até um avião, e, pasmem, tudo entregue na porta de casa. Agora, quando isso acontece, numa sociedade, né, como a nossa, onde está todo mundo vivendo na cena urbana, os veículos já estão movimentando ali, a gente coloca a logística em xeque-mate, porque antigamente um distribuidor, por exemplo, de café, ele entregava lá os pallets de café num supermercado, num hipermercado, e todos nós, individualmente, íamos lá e fazíamos os nossos ranchos, comprávamos isso junto com outras coisas em horários determinados. E agora não, cada um de nós pede 1 quilo de café, às vezes até uma porção ainda menor desse café, às vezes o café até pronto, em casa. E aí a gente precisa da logística para fazer essa entrega, para entregar esse serviço. E aqui a gente está falando de rapidez, de segurança, de presteza, de atendimento, tudo aquele ambiente que era controlado numa loja, ou num café, ou numa padaria, ou no supermercado, ele agora passa a ser disperso, ocorrendo ao longo da cidade, na porta dos condomínios, e faz com que quem trabalhe essa movimentação de mercadorias
tenha realmente que ter um cuidado ainda maior do que só a movimentação da mercadoria do ponto A para o ponto B. Então aqui, meu questionamento para ti é como tu vê isso nos próximos anos, o que tu acha que vai acontecer em relação à logística urbana, né? A logística urbana, ela hoje talvez a porção, talvez não, é com certeza a parte mais cara de toda a cadeia logística. Então, desde a fabricação até a porta da nossa casa, se a gente divide isso em etapas, 50% dos custos de toda a movimentação desse item, ele está lá na última milha. A gente tem dados também aí do Ministério do Meio Ambiente de que cerca de 55% das emissões de CO2 elas ocorrem nessa movimentação de última milha, ou seja, na vizinhança, na porta da nossa casa. E outro dado muito interessante é que a gente vai ter, nos próximos 5 anos, antes do final da década, uma evolução astronômica do e-commerce, porque a gente descobriu como consumidor que é mais cômodo, mas também é mais barato pedir em casa. Sim. Do que sair para comprar. Então você está lá na Jovem Pan fazendo o seu programa, você lembra, hoje eu quero fazer um jantar para minha esposa. Você pede o vinho, pede a pizza, pede o que tiver que pedir, e quando você chega lá, está tudo na porta da sua casa, e você consegue fazer isso tudo sem ter nenhum tipo de deslocamento e nenhum movimento logístico. Mas alguém está fazendo isso por você. Então, o meu questionamento é, como é que tu vê isso, essa conectividade, né? Como um operador logístico pode pensar o futuro dele, o futuro não, já é o presente, né? Para se manter competitivo, conseguir entregar coisas que às vezes o frete é mais caro do que o próprio produto que você está pedindo, né? E fazer isso com um funcionário, com um colaborador motivado, que eu brinco que é a hora da verdade, né? Você às vezes está lidando com empresas gigantescas, mas o único momento que você tem de contato com aquela empresa é a hora que o entregador chega na sua porta, né? Como tu vê essa verdadeira revolução que está acontecendo na logística? Se a gente for ver o mercado americano, que não deixa de ser uma referência para nós, no sentido do que vai acontecer por aqui nos próximos tempos, os shoppings nos Estados Unidos estão fechando, não existem mais. Por quê? Porque as pessoas compram pela internet. A própria Amazon, para roupa, que é um negócio que você precisa experimentar, tem serviços que você escolhe lá, eles entregam uma mala de roupa para você. Você escolhe o que você quer, você experimenta, e eles pegam de volta. E isso tem ficado muito mais barato, porque, obviamente, você não precisa ter um estoque do mesmo tamanho do que era antes, você não precisa ter funcionários, aluguel em shopping é caro, isso barateia. Em relação à última milha, o Brasil tem esse problema. Assim. Primeiro que a gente tem os impostos, que acho que isso a gente lamenta que o governo vira sócio de tudo, né? Uhum. Assim, mas, ainda que isso melhore um pouco, a gente não tem muito o que fazer. Mas quando a gente vê os custos, né? O carro ou veículo elétrico, ele vai se pagar muito rapidamente. E aí tem uma questão que ajuda também no transporte urbano, e isso está acontecendo no Mercado Livre, eu compro muito pelo Mercado Livre, pela Amazon também, e vira e mexe eles entregam 10 da noite, entregam disso. Domingo. Por quê? Porque eles pegam contrafluxo, o carro parado custa caro, né? Então você pegar o trânsito, então essa combinação, eletricidade com disponibilidade, e aí você entra todo um sistema de alocação, de rotas otimizadas, tende a dar um preço melhor para o consumidor. Então eu vejo que isso está acontecendo, vai acontecer, eu acho que rapidamente, então, como eu falei, 3 a 5 anos, eu vejo uma mudança grande nesse mercado. E, ao passo que acontece isso, a gente vai criando também uma infraestrutura para carga, para recarga, e nada impede que tenhamos, talvez em 10 anos ou em 5 anos, caminhões mesmo de grandes distâncias, porque o que impede hoje ter um caminhão elétrico é a distância e a falta de infraestrutura. Perfeito.
Tanto é que está começando pela última milha, porque aí você tem, né? Você tem os pontos de recarga, você tem uma autonomia boa. Então eu acho que é o começo para algo maior que tá vindo. E numa matriz de custo, oportunidade, sustentabilidade, o que tu, como um consultor de uma empresa de logística, tu recomendaria? Quando o cara vai observar, bom, esses são os veículos que existem no mercado brasileiro, esses são os custos que eu tenho, essas são, né, as rotas que eu tenho para cumprir. O que tu, como consultor, como economista, como PhD em finanças, tu recomendaria para um CEO ou para um CFO de uma empresa de logística, principalmente de logística urbana? Quando você faz uma conta de um valuation de uma empresa, você vai lá e quer comprar uma empresa. O que você faz? Você pega todos os fluxos de caixa previstos, desconta tudo, que é o fluxo livre de caixa, traz a valor presente, a uma taxa condizente ao risco e vê quanto vale aquela empresa. Quando você vai fazer uma compra de um veículo, qualquer que seja, você deve fazer a mesma coisa. Nesse caso, se você quiser isolar o veículo, você não está falando de retorno, você está falando de custo. Né? Perfeito. Então, qual que é o custo em 0, qual que é o custo em 1, 2, 3, e 5 anos. você vai ter um valor residual, que é quanto aquele veículo vale daqui a 5, 10 anos. Né? Tem algumas tabelas de depreciação acelerada, mas isso é detalhe. Qual que é o erro, eu acho, que muitos empresários, especialmente os menores, às vezes fazem, é olhar o custo imediato. Perfeito. Preço de tabela. O preço de tabela, mas você não olha quanto custa aquilo. Porque várias vezes você gasta o valor do automóvel, do veículo, 2, 3 vezes em 5 anos em manutenção, em combustível, em seguro. Então, tem que computar todos os custos para tomar essa decisão. Eu gosto de sustentabilidade e claro que não vou pôr uma bandeira a favor da poluição, seja acionado disso. Mas eu sei também que isso custa. Então, assim, eu acho que a sustentabilidade, ela vem na página 2. A página 1 é o custo. E o que acontece hoje é que o veículo elétrico se paga e ele é mais rentável que o outro. Então, a bandeira da sustentabilidade, que é legal, ela não vem sozinha. Então, você está gerando dinheiro para a empresa ao optar por um veículo elétrico, fazendo as contas. Então vai lá, vê quanto que custa um, vê quanto custa o outro, aí você vê quanto você vai gastar de manutenção de um, quanto vai gastar de outro, vê quanto vai custar o quilômetro rodado em combustível ou eletricidade de um, o de outro, e põe no papel. Aí o valor residual, tá bom, faz a sua premissa. Quanto você acha que vai valer daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? E faz essa premissa. E eu acho que essa é a maneira profissional que uma empresa deve fazer. Né? Ela não deve ser regida por sentimentos ou preconceitos ou emoção. Tem que ter uma leitura agnóstica do problema. O que é agnóstico? Eu vou sem crença, vou fazer as contas. Base zero e vou... Tá. Mas eu tenho medo da depreciação. Tá bom, põe lá um valor conservador de depreciação. Perfeito. Põe lá. Põe o que é, assim, ou seja, em vez de a FIV, ou eu falar para você o que conta, né, isso vale ou não, eu convido a fazer a conta. Vai lá, faz a conta e põe no papel. Assim, e essa é a conta que vale, né, com as suas premissas, com o número de corridas que você faz, com o número de quilômetros que você roda, é essa conta que é a correta. Perfeito. A gente tem uma conta na Fiverr impressionante. A gente, o nosso Fivernex tem FN1000, que é o nosso VUC elétrico aí, dedicado à última milha. Ele tem um comportamento muito interessante, Sami. Ele, ao longo de 5 anos, e aí vem ao encontro do que tu falou, ele custa praticamente a mesma coisa de um veículo similar à combustão, mas ele entrega uma redução por quilômetro rodado de mais de 80%. Então, quando você coloca na base zero, no orçamento, todos os custos, porque um veículo utilitário ninguém compra para passear, para ir para Campos do Jordão.
né? Eu vou para Gramado com utilitário. Ele compra para rodar o máximo possível. Ele precisa de um veículo como um meio de geração de riqueza. Então, tudo que ele livrar de fluxo de caixa, tudo que ele cortar de despesa no uso daquele veículo, vai tornar a empresa dele mais vigorosa, né? Então, as nossas teses e os nossos argumentos junto aos clientes, eles vêm justamente na linha do que tu está falando. E as contas, por exemplo, que a gente levantou, a gente consegue entregar ao longo de 5 anos, vamos supor, por exemplo, lá nós temos uma simulação onde o cliente compra um utilitário como um FN1000, ele usa durante 5 anos, fazendo aí 50 mil quilômetros por ano, ou seja, no final de 5 anos, 250 mil quilômetros. Ele vai gastar num equivalente, num VUC urbano a diesel, cerca de 280 mil reais, e no nosso veículo apenas 75 mil reais. Então aqui está o custo da manutenção, o óleo diesel, a parte de revisões, a troca das peças que ao longo dessa quilometragem vão se desgastando. E no final, se a gente pegar e, como tu colocou, deixar de lado o preconceito com o valor residual, se a gente pegar, já que eles custam na data zero a mesma coisa, e lá no final a gente, vamos dizer, por exemplo, aqui, vamos assumir que o nosso carro não vale a nada no final de 5 anos. Zero. Sucata. Vamos jogar fora. Sucata. No final de 5 anos, você tem uma diferença de 205 mil reais a seu favor. Ou seja, dá para jogar o carro na lata do lixo, vender lá a combustão por uns 50, 60 mil que ele vai valer e ainda vai sobrar 150 mil. Você coloca isso numa frota, como você falou, de 10, 20, 30 carros, e você olha o tamanho da economia. E outra coisa, ele não é feito para durar 5 anos, né? Exatamente. Se rodar 10 anos, você já... vai embora. Você já amplificou. E também não é verdade que ele vale zero no final. Exatamente. Nós estamos tá bom, assumindo que ele tem a maior desvalorização. Não vai ser 60 mil, ele vai ser vendido por 40. Ainda assim, são 40. Se for 30, ainda assim são 30. Então, acho que tem que fazer a conta, que é a diferença de quando você está no âmbito profissional para quando você está, né, no âmbito pessoal. Perfeito. Tem um efeito também bacana da eletrificação da frota, que é a mudança de mindset do gestor de frota, porque os veículos elétricos, eles têm uma tecnologia que permite que você monitore o estado ou o funcionamento total do veículo, né? Ele tem uma capacidade de ler se o farol está aceso, se o motorista colocou o cinto de segurança, que velocidade ele está rodando, se ele está freando muito, se ele está acelerando muito, qual a autonomia projetada daquele tipo de motorista. Então você tem à distância a leitura de como aquele seu ativo está se comportando. Ele funciona quase como um celular, quase não, mas ele é como um celular conectado à rede, trocando dados com a rede com as torres de celulares ou Wi-Fi, e você fica na torre de comando observando cada um dos seus veículos como está se comportando. Então você tem a capacidade de fazer até uma gamificação, você tem 10, 20, 30 motoristas, você consegue colocar o melhor para conversar com o pior e trazer sempre a média para cima no sentido de tornar a frota mais eficiente, de ter uma autonomia cada vez maior, e tudo isso acontecendo enquanto você está fazendo o core business da empresa, que é fazendo a entrega, coletando mercadorias, prestando serviço. Então, o veículo elétrico, ele é um veículo que é muito mais amigável vamos dizer, a criação de KPIs, a criação de estándares operacionais, porque ele revela, na essência, exatamente como ele está funcionando. E ele prova, né, literalmente, né, na planilha, no número, no dado exato, no depois da vírgula, quão econômico ele é a cada quilômetro rodado. Então, dito isso, eu queria fazer uma provocação contigo, porque a gente tem hoje um fla-flu nas redes sociais aí, né, dizendo, eu acredito, eu não acredito, o veículo elétrico não vai dar certo, já não deu certo 3 ou 4 vezes, mais uma vez veio aí essa ondinha.
Mas hoje a gente tem aí no Brasil mais de 10% do mercado já sendo ocupado por veículos eletrificados. A gente tem em lugares como a China cerca de 70% dos veículos já eletrificados. Eu tive lá há poucos dias e a gente percebe no trânsito de Xangai, por exemplo, silêncio, né? Todo aquele trauma de andar num trânsito de uma grande cidade, ele fica de lado, porque você começa a ouvir os pássaros, ouve a voz das pessoas e não ouve mais os veículos. Então passa ônibus, passa caminhão, passa veículo de passeio do seu lado e você não percebe aquela movimentação. É uma coisa realmente revolucionária e recomendo a todos que visite uma cidade onde o trânsito já é predominantemente elétrico para poder ver esse alcance. Então, a minha provocação que eu queria fazer contigo é o que tu acha em relação a essa transformação, se ela veio para ficar, se você acha que, uma vez financeiramente viável, ela já se justifica. Tem uma máxima em tecnologia, né, que tem aquela lei de Moore, né, onde a cada 2 anos a capacidade de armazenamento de memória de um chip dobra e o custo cai pela metade, né? Então, a gente tem alguma coisa nessa linha. Eu queria que tu me ajudasse, porque a tecnologia de acumulação de energia na bateria, ela está seguindo a passos largos a lei de Moore dos microchips, né? Eu acho que tem 2 pontos, né? Para uma tecnologia dar certo, são vários fatores. A gente pode pegar o caso do álcool. Na década de 80, no Brasil, Isso. a gente tinha álcool, carros a álcool, e não pegaram. Por quê? Porque você tinha um problema, que era o usineiro. Ele escolhe uma vez por ano se ele vai produzir o etanol ou se ele vai produzir açúcar. Perfeito. E quando o preço do açúcar estava muito, muito alto, ele optava por açúcar e faltava álcool no mercado. Gente econômico fazendo o que Fazendo tem que fazer. isso. E aí, faltava no mercado. Era uma loucura. Tem até Jornal Nacional da época, o pessoal pondo álcool de cozinha, as maiores loucuras. Fora que demorava, demorava para esquentar. Tinha alguns problemas disso. Passou aquela época, não deram certo naquela época, mas passou aquela época, veio os veículos flex. E a combustão, a passeio, mais de 80% dos veículos são flex. Os que Apesar de que a maioria usa gasolina, mas está lá. Sim, mas está lá. Tá, Por quê? disponível. Tecnologia. Eu acho que a mesma coisa do elétrico. Você tinha um sistema elétrico que era difícil, no sentido assim, a bateria não carregava, demorava muito, a autonomia era pequena, manutenção era complicada, no sentido de pós-venda caro. Aí quando vieram os chineses, você falou, imagina, 70% dos veículos da China, quantos? Você deve ter quase metade do, sei lá, talvez seja perto de mais de 500 bilhão de veículos por lá. Hoje o mercado da China é algo ao redor de 25, 26 milhões, né? Se a gente está falando aí de 17, 18 milhões já de veículos eletrificados de alguma forma. Mas isso por ano. Por ano. Por ano, né? Por Aí ano. você pega uma média de meio bi é possível. Mas enfim, então eu acho que a gente tem alguns fatores conjunturais diferentes dessa vez. É uma questão de carros em massa, né? E que barateou. A necessidade também, né, Sérgio? Porque a população precisa de alguma coisa nova. Não, precisa... Para se manter se movimentando, né? Precisa e... Os agentes econômicos também precisam de um frete mais baixo. Precisa de um frete mais baixo e precisa também de uma maneira que seja, quando você fala principalmente nos VUCs, uma maneira mais eficiente, não só financeiro, mas você tem essas externalidades, né? Ele é mais fácil de ser medido, ele é mais fácil de se comunicar, ele já vem com uma tecnologia embarcada para gestão de frotas. Então, eu acredito que é o futuro e é rápido, assim. Não acho que vai demorar a mesma coisa, porque outra coisa que existe em tecnologia é a velocidade de adoção. Você vai pegar, por exemplo, quanto que demorou para o Facebook engatar, ou para o Google engatar, e quanto demorou para o chat GPT engatar, a gente tem uma aceleração desses processos. Eu não acho que os preços vão ficar caindo sempre pela metade. Perfeito. Mas o que eu acredito é que a tecnologia vai subindo.
Então, o mesmo, é que nem o iPhone. O iPhone que você fizer pela inflação americana, que existe lá nos Estados Unidos, desde o iPhone 1, o iPhone 1 custa mais ou menos a mesma coisa que usa o iPhone, eu não uso o iPhone, sei lá, o 7, não, o iPhone deve estar mais, o 17, 16, 17 que vem esse ano, é a mesma coisa. Só que a tecnologia que tem hoje no iPhone é muito superior. Então a mesma coisa vai acontecer nos elétricos. Vai vir uma tecnologia cada vez superior. Superior em quê? Tempo de recarregamento, em segurança, em capacidade de autonomia, em eficiência de motor barra peso que vai levar aqui para o veículo, para o voo, que é uma coisa importante. Então eu acho que a gente vai ver nesse sentido a lei de Moore, né? Mas a gente já não pode falar, mesmo nessa nova era dos carros elétricos, a gente já não está na primeira geração. Assim, a gente pode estar na primeira geração no Brasil, sim, mas já está terceira ou quarta, né? Sim, sim. Assim, os modelos vão fazer isso. E outra coisa também interessante, que os elétricos, no meu entendimento, vão fazer, a Tesla já faz isso. Você não tem assim, esse carro é ano 24, 25, não tem mais isso. Por quê? Porque o carro vai começar a fazer upgrades. Então você vai falar, isso aí é uma bateria nova, você quer essa bateria? Beleza, você vai trocar só essa bateria, que é o item mais caro. Mas pode ter algum upgrade também de telemetria. Vai ter uma telemetria. Até a curva de torque do motor, ele é todo... E fora o sistema, porque ele é um software, né? Ele é um software. O software ele é revisado quase que 3 em 3 meses. Sai uma atualização, quando você fala do Tesla, e aí você não precisa ir na concessionária, né? Você vai lá, na hora lá, vai baixar, né? Vai atualizar e beleza. Olá pessoal, tudo bem? Nelsinho Fichter aqui, fundador da Fiver. Trago até vocês uma grande novidade da nossa empresa. A partir de hoje, estamos lançando uma condição financeira imperdível para você adquirir o grande lançamento da Fiver em 2025, o Fiver Nexten FN1000, um VUC 100% elétrico e 100% conectado em condições imperdíveis. A partir de R$ 5.278 por mês, fixos, sem entrada. Você aprova seu cadastro, embarca no Fiver e começa a ganhar dinheiro com ele. Um custo por quilômetro rodado incrivelmente baixo, apenas 16 centavos a cada quilômetro rodado, uma prestação fixa que permite a você se programar bem e um caminhão extremamente eficiente, com alta capacidade de carga, 1 tonelada, grande volumetria. Você pode colocar um baú de até 7,3 metros cúbicos e circular nas grandes cidades sem rodízio, sem precisar parar para fazer abastecimentos e fazer sua empresa ainda mais rentável. Vem com a gente! O futuro chegou e é eletrizante.